Oi pessoal, meu nome é Ingrid Lima e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa meia maravilhosa com ponto bem fechadinho. Antes de começar eu queria mostrar como ela fica no pé. E ela fica bem encaixadinha com contorno perfeito, tá vendo? Então vamos à lista de materiais, pessoal. A gente vai utilizar um novelo inteiro da Lanceda da Círculo, cor 7939, amêndoa. A meia ficou no tamanho ideal para quem calça até 36. Se você quiser fazer com cano maior, ou mais larguinha, ou mais comprida, para quem tem um pé um pouco maior, um novelo não será suficiente, tá bom, pessoal? A gente também vai utilizar uma agulha número 3,5 e uma agulha de crochê de número 3. Agulha de tapeceiro para os arremates, uma tesoura, cola para tecido e marcadores. Para começar nosso projeto, a gente vai começar com um círculo mágico, tá? É só dar uma volta, como eu tô fazendo assim com a linha. Eu pego aqui, ó, introduzo minha agulha e puxo a minha linha e faço um ponto, uma correntinha. A partir daqui, eu vou fazer mais 2 correntinhas, que é para equivaler a um ponto alto. Laço e começo a fazer pontos altos dentro deste círculo. E aqui serão necessários 16 pontos altos. Nesse caso, como a gente já fez 3 correntinhas para iniciar o trabalho, elas já contam como ponto alto. Então, aqui eu vou seguir fazendo mais 15 para completar as 16. Para poder fechar o círculo, é só puxar esse fiozinho, tá vendo? Ele vai sendo fechado. Eu acho até mais fácil de trabalhar quando ele tá um pouco mais fechadinho. Então, aqui eu vou seguir fazendo meus pontos altos. Vou dar uma acelerada no vídeo. Já estou finalizando aqui os meus 16 pontos, fecho o meu círculo mágico, puxando ali o fio, e a gente vai agora fechar com ponto baixíssimo lá no alto das 3 correntinhas. Na última ali, ó, eu puxo, introduzo minha agulha e puxo meu fio para poder fechar com ponto baixíssimo. E aqui agora a gente vai começar uma carreira de aumentos. Então, dentro do mesmo lugar aqui, introduzo minha agulha e puxo meu fio. Eu fico com 2 laçadinhas. E agora eu já vou esconder esse restinho de fio aqui, tá bom? Ó, eu vou passar a minha agulha, vou puxar o fio e vou nessa segunda argolinha anterior aqui e passo novamente fio com 2. Eu vou subir meu ponto alto dessa forma, tá vendo? Se vocês tiverem dúvida, voltem e vejam com calma, não tem segredo. Eu vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto, e aí vai ser dessa forma até o final. Dentro de cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo, se na primeira carreira, né, a gente começou com 16 pontos altos, na próxima carreira eu tenho que terminar com 32 pontos altos, tá bom? Na dúvida, para ver se tá ficando certinho, vocês vão contando aí. Para esse trabalho que vai ficar, né, o tamanho de meia aí, que calça 35, 36, foi essa quantidade de pontos que eu fiz. Mas caso você queira fazer uma meia menor, eu te indico a começar com 14. E aí, né, a próxima carreira, que é essa segunda que a gente tá fazendo, ficaria com um total de 28 pontos. Caso você esteja fazendo uma meia que é maior, eu te indico a fazer com 2 pontos a mais. Né, se quiser uma meia que calça 37, 38, eu te indico a fazer com o inicial ali de 18 pontos. E na próxima carreira, então, ficaria com 36 pontos altos. Então, vamos fazendo um aumento dessa forma. A meia dessa forma que eu tô ensinando, fica mais justinha no pé. Então, também, se você quiser uma meia mais frouxinha, mais larguinha,
você pode estar fazendo com mais quantidade de pontos. Aqui o inicial já vai determinar o tamanho que vai ficar a largura ali da nossa meia. Mas no decorrer do processo, a gente vai fazer aumentos e você pode ir fazendo também de acordo com o que você achar melhor, que vai ficar mais, anatômico. Chegando aqui no final da carreira, eu já tô fazendo meu último ponto, meus últimos pontos, né? E eu vou lá na minha primeira correntinha, e tá vendo que como a gente fez o ponto alto da forma que eu ensinei pra vocês, fica ali a laçadinha parecendo o ponto alto mesmo. Então, eu prefiro fazer dessa forma justamente pra isso, acho que o acabamento fica melhor. Então, vou lá nessas duas laçadinhas e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Essa linha tem hora que garra um pouquinho, mas vai dar certo. Fica dessa forma, tá, pessoal? A gente vai iniciar a próxima carreira agora, subindo o ponto alto como eu já ensinei. A gente puxa aqui, ó, o laçado, eu fico com duas na agulha, e vou nessa primeira argolinha e puxo de novo com duas e tiro. Então, fica esse ponto alto dessa forma. Eu acho que fica melhor. E essa próxima carreira vai ser diferente, a gente vai fazer o ponto ficar bem fechadinho, como vocês estão vendo, tá vendo? Fica bem fechadinho. Então, pra fazer esse ponto, o que que a gente faz? A gente vai nessa laçadinha aqui, tá querendo ter... Eu não vou pegar a laçada assim, tá vendo? Eu vou substituir a pegada da laçada pegando no ponto anterior. Introduzo minha agulha no próximo ponto de base, tiro duas e depois tiro mais duas. É como se eu tivesse, ao puxar essa laçadinha aqui do lado, pegando a laçada da linha. Então, esse ponto vai sendo entrelaçado um ponto ao outro, então vai ficando bem fechadinho, tá vendo? É bem tranquilinho, ele demora um pouco mais para fazer do que o ponto alto normal, mas é um ponto que pra meia eu acho que ficou muito bom, porque fica realmente bem fechadinho. Então, não tem segredo. Essa próxima carreira não tem aumento. Eu vou seguindo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, tá certo? Então, é só pegar aqui a laçadinha no ponto anterior e ir fazendo dessa forma. Caso vocês não queiram fazer esse ponto, porque quando a gente faz esse tipo de ponto, vocês vão perceber que a altura do ponto alto fica um pouquinho menor. Então, a quantidade de carreiras fazendo com ponto alto normal fica diferente da quantidade de carreiras fazendo com ponto dessa forma. Como eu estou ensinando dessa forma, com ponto bem fechadinho, a gente faz uma quantidade de carreiras bem maior do que se eu estivesse fazendo com ponto alto normal. Então, caso você não queira fazer com esse ponto, a quantidade de carreiras que você vai fazer para chegar no tamanho vai ser diferente. Então, eu aconselho dessa forma, vocês estarem indo medindo, pego às vezes uma meia que você já tem para comparar, ou no próprio pé, para conseguir fazer isso e ficar num tamanho parecido com o que eu vou ensinar. Porque realmente o ponto, quando é feito dessa forma entrelaçado, a altura dele fica menor, tá bom? Mas é como eu aconselho, porque realmente eu acho que o resultado final fica melhor, o ponto fica bem mais fechadinho. E eu ainda não tinha visto ninguém fazendo dessa forma, mas eu acredito que fica melhor. Mas aí fica a critério de vocês, eu tô dando essa opção a mais para vocês fazerem. E essas dicas para você entender como fazer adaptado de outra forma. Eu vou seguir fazendo aqui ponto sobre ponto, até então não tem aumento. Quando chegar lá no final da carreira, eu vou mostrar como a gente vai fazer para que não fique buraquinho aparecendo ali no fechamento. Tô no final da carreira, eu vou fazer o fechamento. Normalmente faria por aqui, né, nesse ponto. A gente não vai fazer. A gente vai pegar a laçada aqui, como se fosse fazer um novo ponto alto. Nesse ponto aqui, onde eu deveria fechar, eu vou abaixo dele, vou pegar aqui a argolinha e vou passar a minha linha. Aonde eu deveria já fechar, normalmente a gente fecha, que é na altura do primeiro ponto alto, eu vou passar a linha e passa pelas duas argolinhas restantes ali. E meu trabalho fica bem fechadinho, não fica buraquinho. Agora, eu vou na mesma argolinha e vou fazer um ponto alto, da mesma forma que eu já ensinei aqui. E vou seguir fazendo essa carreira sem aumento também, ponto sobre ponto, fazendo esse ponto bem fechadinho. Aqui é do início ao fim da mesma forma, sem aumentos. Eu vou fazer essa carreira e já volto. Cheguei ao final da minha carreira e eu vou fazer mais um fechamento para vocês verem. Vou pegar aqui na minha argolinha do ponto anterior,
vou na de baixo, onde eu deveria normalmente fechar, né, na altura do ponto, eu vou no meio dele, puxo a minha argolinha ali, passo a minha linha e depois eu passo tirando tudo, tá bom? Ele fica bem fechadinho. Vou no mesmo ponto aqui e vou subir um ponto alto. Vou no mesmo lugar onde eu fechei aqui e vou fazer meu ponto alto. E a gente vai começar de novo a mesma carreira. E aqui, pessoal, vão ser 14 carreiras da mesma forma, contando a partir da primeira carreira, que foi a carreira onde a gente fez os 16 pontos altos no círculo mágico. Ela, a gente conta a partir dali até dar 14. Caso você esteja fazendo um tamanho menor, você pode fazer até 13 carreiras, tá? E se estiver fazendo um tamanho maior, faça até 15 carreiras. Eu acho que essa quantidade de aumento ou diminuição vai ficar legal de acordo com o tamanho que você quer fazer. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto. Voltei aqui com as minhas 14 carreiras prontas e vou iniciar a próxima carreira um pouquinho diferente. A gente vai subir aqui um ponto alto e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. A gente tá fazendo aumento, tá, pessoal? E depois, deixar aumento, o aumento é somente aqui, a princípio, e depois a gente vai fazer mais um aumento lá no final da carreira. Então, aqui eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto, e quando eu chegar lá no meu último ponto, eu volto para mostrar para vocês. Que eu já estou fazendo o meu último ponto, que fazendo meu ponto normal, e aqui eu vou voltar e fazer mais um ponto no mesmo lugar. E aí, eu fiz meu segundo aumento da carreira. Vou fazer o meu fechamento aqui, como já ensinei, a gente vai ali no meio do ponto alto, lá do primeiro ponto alto. Puxo ali minha laçada e lá no topinho do alto eu fecho tudo. E agora, eu vou iniciar a nova carreira subindo com ponto alto, como eu já ensinei. E nessa carreira não vai ter aumentos, pessoal. Vai ser ponto sobre cada ponto de base. Eu vou fazer os meus aqui e aí, quando eu terminar, eu volto para mostrar a próxima carreira. Já estou aqui fazendo meu último ponto alto. Vou iniciar aqui meu fechamento, como eu já tenho ensinado. O fechamento, assim, pessoal, foi a forma que eu achei que ficou mais bem entrelaçada ali quando vai fazer o final. Porque o ponto, como ele é feito de forma bem fechadinha, se você faz o tradicional fechamento, fica uma abertura bem grande, dá pra ver diferença. Então, foi assim que eu achei melhor, tá? Aqui a gente já inicia a próxima carreira fazendo mais um ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou estar fazendo um ponto alto. Ou seja, essa carreira a gente vai trabalhar aumento da mesma forma que foi feita lá na outra carreira de aumento. Então, já fiz o meu aumento e agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. E quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou voltar para mostrar para vocês o último ponto vai ter aumento também, igualzinho a gente fez na outra carreira de aumento. Aqui já estou fazendo meu último ponto da carreira e vou repetir um ponto sobre o mesmo ponto de base para fazer esse outro aumento. E já vou fazer aqui meu fechamento. E aí, a gente vai seguir fazendo assim, carreira sim, carreira não de aumento. Então, a 15ª carreira teve aumento, a 16ª não. A 17ª teve aumento e a próxima, que é a 18ª, não vai ter aumento. E assim, a gente vai seguir até completar 20 carreiras. Caso você esteja fazendo tamanho menor, eu acredito que 18 carreiras no total serão suficientes. E caso você esteja fazendo um tamanho maior, eu acredito que 22 carreiras serão suficientes. Mas é claro que vai depender muito da sua tensão de ponto, da linha que você está usando, se está fazendo ponto como eu estou orientando ou fazendo ponto alto tradicional. Então, é bom vocês irem medindo, né? Pegue uma meia, às vezes, ali para comparar, caso seja necessário, ou no seu próprio pé, para que você chegue no tamanho necessário. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras até totalizar 20, lembrando que essa carreira não tem aumento, a próxima vai ter, e assim por diante.
e já volto. Pessoal, eu cheguei na minha 20ª carreira. E se vocês estão fazendo a mesma quantidade que eu, vocês têm que terminar com 38 pontos altos. E aí, eu vou pegar esse marcador e vou contar na metade. Eu tenho que ficar com 19 pontos de cada lado. Então, eu vou lá no 20º ponto e vou fixar meu marcador, porque aqui eu sei que eu não vou fazer ponto. Aí, você pode pôr o marcador onde você sabe que é o último ponto que você vai fazer, enfim. No final das contas, tem que ficar com 19 pontos, caso você esteja fazendo a mesma quantidade de pontos que eu. Então, aqui eu vou fazer 19 pontos altos, que equivale, né, a metade ali dos meus pontos, que eu tenho agora de base. E quando eu chegar lá no final, quando eu terminar os meus 19 pontos, eu vou voltar com vocês. Terminei meus 19 pontos, vou virar meu trabalho. E agora a gente vai fazer carreiras só em cima desses 19 pontos. Eu vou lá no meu primeiro ponto de base e vou fazer meu ponto alto. Do mesmo jeito que eu tenho ensinado pra vocês, igual vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? Esse ponto é ótimo para quando você quer fazer carreiras de pontos altos, um em cima do outro, e para deixar o trabalho mais reto, tá, pessoal? É uma ótima dica para isso. Então, aqui, ó, é só ir fazendo do mesmo jeito, tá? Eu ainda continuo puxando a minha laçadinha aqui do ponto anterior para fazer meu próximo ponto, para ficar fechadinho, e eu vou fazer e já volto. Pessoal, terminando aqui meu último ponto, eu quero que vocês prestem atenção, porque o último ponto fica bem escondidinho. Então, se vocês não tiverem cuidado, vocês podem fazer diminuição sem perceber. Então, vão nesse último ponto, na dúvida, conte os seus pontos. Aqui a gente tem que ficar com a mesma quantidade da carreira anterior. Aqui eu vou fazer 8 carreiras dessa forma no total e já volto. Terminando minha 8ª carreira, eu vou iniciar a 9ª um pouco diferente. A gente vai começar a fazer o ponto alto aqui, mas eu vou parar aqui. Vou deixar essas 2 argolinhas aqui na minha agulha. Vou aqui no ponto, na argolinha do lado, vou passar pro próximo ponto e vou só tirar 2. E não vou terminar também. Vou novamente aqui, ó, no ponto, na argolinha anterior do ponto anterior, puxa a argolinha, vou no próximo ponto e tiro essas 2 argolinhas só. E o resto continua na agulha. É um pouco mais delicado, principalmente por conta dessa linha, que é uma linha que às vezes a agulha dá uma passadinha ali no meio do fio, mas é só ir fazendo com calma, pessoal. É só ter calma que dá certo. Ó, sempre pegando a laçadinha anterior, próximo ponto de base, tiro só 2 e continuo com o resto na agulha. A gente vai fazer isso até o final da carreira, tá? É só ir com calma, paciência que dá certo. E eu vou fazer aqui, quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, tomem cuidado para não esquecer esse último ponto, como eu já havia orientado, tá bom? Vou pegar aqui, ó, minha laçada, meus últimos 2 laçadas aqui, vou passar. E aqui, muito cuidado e atenção. A gente vai fazer isso com cuidado e com calma. Vou pegar aqui meu fio e vou passar por todas as argolas. Bem devagarinho, assim, ó, pro fio vir e ele fecha perfeitamente. E aqui a gente tá fazendo onde fica o nosso calcanhar e fica perfeito, fica bem fechado. Sempre dá uma puxadinha extra ali no fio, tá vendo? Ó, fica bem bacana, bem fechadinho. E é isso, pessoal, a gente já fez essa parte do lateral aqui com esse fechamento impecável. Agora, a gente vai começar a fazer o cano da nossa meia, tá bom? A parte aqui do alto, eu vou iniciar. Lembre de fechar bastante, tá, gente? A gente vai iniciar agora nessa argolinha aqui, onde a gente fez esse fechamento, e fica aqui uma argolinha. A gente vai fazer um ponto alto, normal, como a gente já tem feito. E agora, eu vou, na lateral de cada ponto aqui, fazer um ponto também. Em cada altura de ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Quando a gente faz 2, que normalmente quando a gente faz acabamento nas laterais de pontos altos, a gente faz 2 pontos altos. Mas se eu faço 2 pontos altos, eu fico com esse cano muito largo.
Então, o que orienta é ir em cada ponta aqui de base, na lateral aqui, na verdade, e fazer só um ponto alto, tá? Então, nessa parte aqui, a gente vai seguir fazendo um ponto alto em cada lateral da altura de ponto alto. Eu vou fazer os meus aqui, e quando eu chegar na parte do alto da meia ali, eu volto com vocês. Eu já terminei aqui a lateral e vou começar a fazer agora ponto sobre ponto, tá bom? Aí é só fazer um ponto sobre cada ponto de base. Quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu já cheguei no final, e eu vou fazer agora o fechamento aqui, do mesmo jeito que a gente já tem feito desde o início do projeto. Esse fechamento aqui vai ficar bem fechadinho mesmo. E agora, a gente vai começar a dar altura ao nosso cano. Então, vai ser carreiras de ponto alto, sem aumento. É só ir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, para o meu trabalho, para a altura que eu escolhi, eu fiz 6 carreiras dessa forma. Eu vou fazer as minhas aqui, vou depois voltar com vocês. Mas aqui você pode também adaptar e fazer do jeito que você quiser. Se você quiser um cano mais alto, você pode ir adicionando mais carreiras. Antes de fazer a última carreira, que é aquela carreira de acabamento. Eu vou fazer as minhas 6 aqui e já volto com vocês. Para a próxima carreira, eu vou trocar minha agulha, peguei a número 3, já fiz meu primeiro ponto alto. Essa carreira é diferente, tá? A gente vai fazer o ponto alto normal. Então, eu vou fazer aqui sem pegar a argolinha do ponto lateral. É só ponto alto sobre cada ponto de base, sem aumento, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou lá na altura do meu primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. E essa próxima carreira a gente vai começar a fazer o ponto em relevo. Então, eu vou pegar aqui minha agulha, vou passar no meu ponto de base aqui e dou uma volta aqui na minha agulha para que o ponto fique na direção que eu quero. Eu vou fazer meu ponto alto aqui, como eu já tenho feito. A laçadinha fica um pouco mais difícil de pegar, mas dá sim pra pegar. Caso você queira, ache mais fácil, pode fazer 3 correntinhas pra subir o seu trabalho, não tem problema. E aqui o próximo ponto, como eu peguei por trás, o próximo tem que pegar por frente. Tá vendo? É só ir intercalando essa sequência entre pegar atrás e na frente. Então, aqui o próximo, pegar atrás. No próximo, eu pego aqui, pegando por frente, pela frente. No próximo, eu pego por trás. E assim, eu vou seguindo até chegar lá no final da minha carreira, tá bom? Eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fechar com meu ponto baixíssimo aqui no meu último ponto. E da mesma forma que eu iniciei a carreira anterior, eu vou fazer nessa carreira. Então, eu pego aqui por trás, dou essa voltinha na agulha, vou pegar aqui, passar a minha linha e subir meu ponto, terminar de subir meu ponto alto. Fica mais difícil de pegar, mas dá pra fazer também. E aqui, pessoal, a gente vai repetir a sequência. Então, onde eu peguei o ponto por trás, eu vou pegar por trás. Onde eu peguei pela frente, eu vou pegar pela frente. Então, seguindo nessa lógica, o próximo eu pego pela frente, depois deste eu pego por trás. Então, tenha muita atenção para não pegar errado, tá? Da mesma forma que fez na carreira anterior, a gente faz nessa carreira. Eu vou fazer aqui mais 2 carreiras, eu vou ficar no total com 4 carreiras dessa forma e já volto. Cheguei ao final da minha carreira, vou puxar meu fio e cortar ele. Deixa uma quantidade ali de fio bacana para vocês fazerem um arremate, tá? Vou passar aqui minha linha na agulha de tapeceiro. Eu vou lá no meu último ponto e vou pegar essas 2 argolinhas e introduzo minha agulha e tiro. Vou lá no meu ponto e passo no meio dele, nessas 2 argolinhas aqui por trás, eu pego essa terceira argolinha e puxo. Aí eu faço esse ponto, essa correntinha ali, né, falsa para poder fazer um acabamento perfeito. Aí fica tão bem feito que depois você não sabe nem aonde foi feito o arremate. Então, aqui eu dou um nozinho bem dado e eu vou começar agora a esconder o meu fio. Então, assim, eu vou dar só mais um nó, porque eu gosto dele bem
seguro, né, para não ter perigo mesmo de soltar. E vou aqui pegando entre os pontos, para esconder esse fio, é só passar a agulha. Agora eu venho com a minha cola, eu puxo bastante o fio aqui para trás e dou um pinguinho da minha cola. Que quando eu soltar e puxar meu trabalho, essa cola ela vai lá para debaixo do ponto e vai ficar bem mais seguro, né? É só cortar o fio agora e a nossa meia está pronta. Eu gostei muito do resultado dessa meia. Ela fica muito justinha, fica com ponto bem fechado, não fica aqueles pontos abertos. Então, assim, pra mim ficou muito bom. Lembrando que essa altura do cano vocês podem fazer como vocês quiserem. Caso queira maior, pode estar fazendo maior. E esse foi o nosso resultado. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se não se inscreveu no canal, corre, se inscreve e assina o sininho de notificações para que você saiba assim que um novo vídeo for postado. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, fique com Deus.